Até agora, nós aprendemos como manipular arrays de tipos primitivos e arrays de objetos. Mas existe um grande problema no array. É que nem sempre a gente sabe quantos objetos a gente vai precisar colocar dentro dele. Por exemplo, eu vou criar aqui um array do tipo string, um array de nomes, e eu estou dizendo aqui que ele vai ter 10 posições, ou 10 índices. Se por algum acaso eu precisar de 15, ou 16, ou 15, a gente precisa criar um novo array para alocar esses objetos. Mas para corrigir isso, no Java existe o ArrayList. Cria um ArrayList da mesma forma que a gente cria qualquer objeto Java. Por exemplo, ArrayList nomes vai receber new ArrayList. E eu vou especificar que esse ArrayList é um ArrayList de objetos do tipo string. Vai comportar nomes. Então, entre o sinal de menor e maior, eu coloco o tipo, e depois do nome ArrayList, eu também faço a mesma coisa. Deixa eu copiar aqui, que fica melhor. Agora, como essa classe ela não faz parte do pacote JavaLang, ou seja, do pacote default do Java, a gente precisa importar esse pacote ArrayList. A gente pode clicar aqui, né? E clicar em Import ArrayList que está no pacote Java Util. Então a gente importou essa classe e nesse momento o nosso ArrayList está ok. Um detalhe é que a partir da versão 7 do Java, a gente não precisa declarar o tipo depois do operador new. Então aqui a gente pode deixar esse generics, né, que é o nome disso aqui, dessa forma. Ou a gente declara com o tipo ou sem o tipo. O Java ele consegue reconhecer. Opa, desfiz aqui a importação sem querer. Mas o Java ele consegue reconhecer se a gente deixar vazio. Então a gente precisa ou colocar, na verdade a gente não é obrigado a colocar o tipo depois do operador new. A gente pode deixar dessa forma aqui. E qual que é a vantagem do ArrayList sobre o array? É que internamente o ArrayList tem um array. E conforme a gente for criando objetos ou lançando valores dentro desse array, dinamicamente o ArrayList, se ele perceber que não tem mais espaço, ele automaticamente cria um novo array para comportar todas aquelas informações que a gente precisa colocar lá. Então vamos dizer que ele é um pouco mais inteligente, na verdade bem mais inteligente que um array. Ele faz tudo isso sozinho sem precisar que a gente faça isso. E para colocar um valor dentro desse array, um valor do tipo string, a gente faz da seguinte forma. Nomes.add, a gente chama o método add e adiciona um nome lá dentro. Vou botar aqui, por exemplo, Pedro. Vou adicionar um outro nome, mais dois nomes, Tiago e João. Então, esse método add, ele adiciona valores dentro do meu array. E para a gente saber se dentro daquele array tem um determinado valor, a gente precisa chamar um outro método, que é o método contains, que vai devolver ou true ou false. Eu vou exemplificar aqui, vou dar um espaço maior e vou imprimir. Então, nomes ponto contains Pedro. Vamos salvar e rodar. Ele vai devolver true. Agora, será que tem mark? Executando false. Deixa eu botar aqui Pedro. Opa.
nomes.contains, vamos botar lá o Pedro de novo, e ele vai devolver true. E da mesma forma que a gente consegue adicionar um valor lá dentro desse array, a gente consegue também remover um valor de dentro desse array. Por exemplo, eu vou colocar aqui embaixo nomes.remove, vou chamar o método remove e vou pedir para ele remover o nome Pedro. Agora, esse método ele retorna um boolean, ou seja, foi removido true, foi removido false. Ou seja, eu posso dar um boolean aqui removido e atribuir o valor booleano true ou false para dentro dessa variável e imprimir se ele foi removido ou não. Posso colocar aqui foi removido, mas removido. Então, foi removido o nome Pedro? Se a gente rodar, foi removido? True, verdadeiro. E se a gente botar um nome que não existe, por exemplo, foi removido? False, não foi removido nada porque não existe o nome dentro, nome mark dentro do meu array. Então vou colocar aqui novamente o Pedro. Opa, Pedro. Então, aqui, true, foi removido. E nesse momento, eu vou checar novamente se existe o nome Pedro. Depois de ter sido removido, eu vou checar se existe o nome Pedro novamente. Então vou salvar. E nesse momento, false. Tinha o nome Pedro, true, foi removido, true, e agora, se a gente pesquisar dentro do array, ele vai falar que não existe mais, ou seja, false. Então aqui, não encontrei o nome Pedro. No ArrayList, ele aceita valores duplicados. Por exemplo, aqui eu tenho Pedro e novamente eu vou colocar aqui embaixo Pedro novamente. Ele aceita numa boa, não tem problema nenhum. Quando eu remover com aquele método remove lá embaixo, ele vai remover este. Mas ainda assim vai constar esse. Vai constar esse carinha aqui. Então, quando a gente remover, a gente vai remover Pedro. Beleza, foi removido? True. E se a gente perguntar, e aí, ainda tem Pedro lá dentro? Ele vai falar, tem, ainda tem um Pedro lá dentro, que é o último que a gente adicionou. Então a gente vai testar isso. E aí, tem Pedro aí? Tem. Beleza. Foi removido Pedro? Foi removido. Tem algum Pedro lá dentro? Tem. Tem um segundo que não foi removido. Então ele vai ver a primeira aparência daquele nome que a gente quer remover, vai remover esse camarada aqui, no entanto, ele vai continuar com esse outro aqui que é o da última posição. A não ser que a gente use um outro método remove, aí ele vai remover os dois nomes. Então nesse momento, aqui vai ser true. Quando nós estávamos trabalhando com array, nós usávamos uma propriedade chamada length para ver quantos elementos tinha dentro daquele array. No ArrayList é um pouco diferente. A gente faz o seguinte, a gente cria aqui, por exemplo, vou botar aqui um system.out.println e a gente digita o nome do array, nomes. Ao invés de colocar .length, a gente coloca .size, que é um método, não uma propriedade, não um atributo. Então, nomes.size
ele vai me retornar o tamanho daquele array, quantos elementos tem dentro daquele array. Então, se eu salvar e executar, ele vai me dizer que tem 3 elementos. Tinham 4, como um foi removido, agora tem 3. Então, não nomes.length, mas sim nomes.size. E aqui nós temos 3 elementos. Em alguns casos, na nossa aplicação, a gente vai precisar realmente trabalhar com arrays. Mesmo o nosso código, o nosso programa, tenha sido implementado com ArrayList. Daí, como fazer essa conversão de ArrayList para array? A gente pode chamar um método chamado toArray. Por exemplo, a gente pega um nome do nosso array, nomes.toArray, chama esse método. E isso é suficiente para a gente converter um ArrayList para um array. No entanto, ele vai devolver um array de object. Então, ele não devolve um array do tipo string, mas sim um array de object, que é diferente do array do tipo string. Mas o problema é o seguinte, é que no nosso ArrayList, deixa eu colocar lá em cima, deixa eu achar ele aqui, ele é do tipo string. E eu preciso necessariamente, para manipular o meu programa, um retorno do tipo string, não do tipo object. Então, existem algumas formas de a gente fazer isso. Sabendo-se que o método toArray ele pode sofrer sobrecarga, ou seja, várias formas de ser escrito, eu posso simplesmente aqui chamar um array dentro desse toArray, um objeto, passar como parâmetro, então new string, e passar o tamanho daquele meu array, por exemplo, nomes.size. Dessa forma, ele vai me retornar não um array de object, mas sim um array de string. Só vou mudar o nome da variável. E ok. Uma outra forma é a seguinte. Eu posso simplesmente aqui, deixa eu botar aqui, objeto 2. Eu vou até mudar aqui em cima, por exemplo, botar nomes array, nomes array 2, para ficar mais intuitivo. E aqui eu vou chamar a terceira forma, vou passar como parâmetro um array de string, e aqui dentro eu vou jogar 0. Nesse momento, o que ele vai fazer? Ele vai verificar que aquele array ele não tem um tamanho suficiente para comportar os elementos dentro do meu array, e vai criar um novo array com o tamanho correto, né, dinamicamente, e vai me devolver um array daquele mesmo tipo, string. No caso, deixa eu botar aqui. E isso também é uma forma muito mais simples de fazer a devolução, né, de fazer a conversão do ArrayList para um array de string. Né. A gente pode jogar um 0, sabendo que dinamicamente ele vê que não tem espaço, cria um novo array e devolve todos os elementos, não agora como um ArrayList, mas sim como um array de tipo string. Então, se você quiser um código um pouco mais enxuto, você não precisa passar o tamanho do seu ArrayList, como a gente fez aqui em cima. A gente precisa passar 0 e ele consegue se virar e retornar esse valor string para a gente. E se a gente quiser, por exemplo, juntar elementos de ArrayLists diferentes? Por exemplo, eu vou copiar lá em cima o meu array de nomes, então ArrayList, esse camarada aqui, e eu vou colar ele aqui embaixo. Esse array vai ser de países. Logo embaixo eu vou criar um outro ArrayList para comportar a soma dos valores dos elementos
do array de nomes mais os elementos do array de países. Então, todos. E a gente vai utilizar um método chamado addAll. Então, todos, ponto, add all no array de nomes e todos, ponto, add all no array de países. E se a gente quiser saber o tamanho que ficou esse array, eu vou chamar o todos, todos, ponto, método size. E ele vai ter que me devolver, na verdade aqui em países eu tenho que adicionar, né, alguns países, então eu vou colocar países, ponto, add, eu vou colocar aqui, por exemplo, Japão. Vou colocar aqui também, deixa eu dar um espaço aqui, né? Brasil. Vou colocar aqui embaixo também a Alemanha. E quando a gente executar, deixa eu até colocar aqui uma string, o nome, né? A soma de todos os arraylists são espaço concatenar com todos.size. Então quando a gente rodar, a gente vai ter a resposta que a soma são 6 elementos. Ele juntou todos os elementos e respondeu para a gente o tamanho desse novo array. Todos, array list todos, né? Não array. E se você quiser consultar um valor dentro do array, você pode, por exemplo, chamar o método get. Por exemplo, todos, ponto, get. E dentro do get eu posso passar o índice. Eu quero ou a posição, na posição 0. Quem está na posição 0? Se eu imprimir, vou até colocar aqui. Na posição 0 está. Na posição 0 está Thiago. Estaria o Pedro, né? Mas o Pedro foi removido. Uma outra coisa é que o método add, ele sempre vai adicionar um elemento na última posição da minha lista. Por exemplo, se eu adicionar aqui, por exemplo, todos.add, e eu vou adicionar um nome aqui, Mark, esse nome Mark vai ser adicionado na última posição da minha lista. Se eu quiser especificar onde, em que posição eu quero colocar aquele nome, eu posso, antes do nome aqui, colocar, eu quero na posição 2, o nome Mark esteja na posição 2, ou eu quero que o nome Mark esteja na posição 0. Se a gente colocar na posição 0 e imprimir novamente, todos.get, ou seja, pegue na posição 0 o que tem lá na posição 0 e a gente imprimir, ele vai jogar na nossa tela Mark. Se a gente botar sem o 0, ele vai jogar para a última posição, e se a gente imprimir, vai continuar sendo o Thiago. Então deixa eu botar lá na posição 0. Ok. E sabendo que na primeira posição tem o nome Mark, se eu mandar remover todos.remove,
mark, ele vai remover mark. Mas existe uma outra forma de a gente remover um valor usando o método remove. Como ele pode ser reescrito ou sobrecarregado, eu posso pedir para ele remover tudo que está na posição 0. Ou na posição 1, na posição 2 ou 3. Se eu remover o que está na posição 0 e mandar imprimir novamente. Deixa eu copiar esse cara aqui, né? Salvando e executando. Estava o Mark na posição 0. Depois que eu removi, continuou sendo o Thiago. Existe uma outra forma da gente adicionar um elemento na nossa lista. O primeiro a gente já viu, que é com o método add. E a gente pode escolher a posição em que esse elemento vai entrar. Por exemplo, aqui o Mark entrou na posição 0. E uma outra forma é o seguinte. É, por exemplo, todos.set. E aqui eu tenho que especificar a posição em que ele vai entrar. Por exemplo, eu quero que entre na posição 0 o nome Murilo. Então na posição 0, que era Thiago, agora vai entrar o Murilo. Então se a gente pedir para imprimir todos.get na posição 0, ele vai imprimir Murilo. Beleza, aqui ó, posição 0, está o Murilo. Agora, o Thiago, que estava anteriormente na posição 0, teoricamente ele teria que ser deslocado da posição 0 e, nesse momento, ir para a posição 1. Então, se a gente imprimir a posição 1, será que a gente vai achar o Thiago lá? Será? Não, a gente vai achar o João, a gente não vai achar mais o Thiago. Porque o que o método set faz? Ele substitui os valores, ele fala assim, tira o que está na posição 0, coloca Murilo e remove o que estava na posição 0. Ou seja, o Thiago ele não vai aparecer a partir desse momento na nossa lista mais. Nem na posição 0, nem na 1, nem na 2, nem em qualquer posição. Já o método add, ele não deleta, ele não remove aquela posição, ele simplesmente adiciona na primeira posição. Por exemplo, se eu usasse aqui o add, vou até botar aqui que fica melhor da gente ver. Vou fazer a mesma coisa com o add. Aqui ele vai imprimir Murilo e vai empurrar para a posição 1 o Thiago. Então, se a gente imprimir Murilo e na posição 1 o Thiago. Com o método set é diferente. Ele vai substituir e falar assim, ó, Thiago, tchau, vai embora. E vai pegar o próximo nome da lista, que é o João. Murilo, João. Então o método set troca um elemento pelo outro. Um outro método que a gente vai estudar é o seguinte. A gente precisa saber, ou na verdade, com o método contains, a gente sabe se existe um elemento lá dentro, um determinado elemento dentro da lista, ou se não existe. Ele vai retornar true ou false, como nós já estudamos. Mas ele não diz em que posição que está aquele elemento. E para a gente saber, a gente precisa usar um outro método, que é o método indexOf e o lastIndexOf. A gente pode, por exemplo, aqui system.out.println todos.indexOf. Ou seja, onde que está esse camarada aqui? Vou botar aqui João. Em que posição está esse camarada? E se a gente executar, ele vai falar que está na posição 1. E a gente também pode usar o lastIndexOf. Só que ele começa a contar de trás
da direita, na verdade, para a esquerda. Ou seja, ele pega a maior posição, vem contando, quando ele achar, ele vai dizer aonde que está aquele valor. Por exemplo, posso botar aqui last index of. Last minúsculo. Last index of. Se a gente executar, também está na posição 1. Agora, se a gente, por exemplo, colocasse lá em cima mais um João, vou botar aqui, cadê? No array de nomes. Vou colocar, está lá em cima, eu vou colocar mais um João. Vou colocar lá, nessa posição aqui. Quando a gente rodar, o last index of, como ele vai contar da direita para a esquerda, ele vai achar o nome João em outra posição da nossa lista, né? Na posição 3. Então o last index of ele conta da direita para a esquerda e o index of da esquerda para a direita. E se a gente procurar um elemento, uma posição, né, onde esteja aquele elemento dentro da nossa lista, dentro do nosso array, em que posição, e a gente passar um valor que não existe, por exemplo, Thaís, eu quero saber onde está o elemento Thaís, em que posição que ela está. Vamos ver o que vai acontecer. Vou botar aqui também, né? Vanessa. Se a gente executar, esses elementos não existem, ele vai retornar -1. A gente não precisa decorar se é -1, -10, -20. Fato é, ele vai retornar um número negativo. Beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Comentem. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe, indique para outro amigo. E até a próxima aula.